Esclarecer o que realmente pode causar problemas com o fisco, nós vamos conversar agora com o advogado tributarista Roberto Beninca. Roberto, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, tudo ótimo e com você, tudo bem? Tudo ótimo. Vai ficar melhor agora com os seus esclarecimentos. Por exemplo, Maravilha. vamos começar com o básico, né? Mesmo com tantos avanços, a gente sabe disso. Por que tantos brasileiros ainda caem na malha fina? Quais são os erros mais comuns na hora de declarar o imposto de renda, hein? Então, Marcelo, na verdade, o principal problema que a gente tem é a falta de preparo. Hum, O que o contribuinte tem que entender é que a declaração do imposto de renda, na verdade, é um grande cruzamento de dados com informações obtidas por todas as pessoas. sim. Então, por exemplo, se eu efetuei um pagamento e eu declarar no meu imposto de renda, a pessoa que recebeu esse pagamento, quando for fazer sua declaração, ela tem que constar. Se ela não constar esse pagamento feito por outra pessoa, o cruzamento dos dados vai apontar a divergência e vai intimar ambas as pessoas para se manifestar. Entendo. Ocorrendo isso, muito possivelmente depois do prazo, já temos uma multa e juros. Entendo. Esse é um dos principais motivos, né, apontados, é a divergência entre os dados do contribuinte e o que é informado pelas fontes pagadoras. É aí que a coisa costuma pegar e pega todo mundo pelo pé às vezes, né? Perfeito, perfeito. E justamente para evitar isso, porque a gente sabe que muitas vezes um despreparo ele pode ocasionar um esquecimento, Hum, e tem hoje a declaração pré-preenchida, que acaba facilitando, porque na pré-preenchida já tem as informações eventualmente declaradas por outra pessoa, então a gente consegue evitar alguns esquecimentos. Claro que a gente não pode confiar fielmente na declaração pré-preenchida, não tem como cegar os olhos, confiar nela, simplesmente ver os pagamentos que foram recebidos e efetuar a declaração, mas serve como uma importante ferramenta justamente para evitar esses erros. o ideal é dar uma verificada nela antes, porque de repente pode constar ali alguma coisa que você se esqueceu durante o ano, porque é muito comum as pessoas só lembrarem de verificar isso na época de declarar, né, Roberto? Exato, exatamente. Então, assim, o principal fator. O que a gente deve fazer é, ao longo do ano, principalmente se tu for prestador de serviços autônomo, ir guardando todos os pagamentos recebidos e também as situações que nos permitem deduções Uhum. para no próximo ano poder fazer a declaração e a devida dedução. Se porventura não foi feito isso, o que que eu faço? Vamos lá. Vemos todas as instituições bancárias que a gente tem algum tipo de conta, ainda que para investimento, pedimos os informes de rendimentos, fazemos a declaração olhando os informes de rendimento, inclusive com cada código referente à conta bancária, fazer tudo isso com calma. Tem a possibilidade, no momento de fazer a declaração, dar um check de verificado. Então, fazer a declaração com calma, inclusive utilizando essas ferramentas da Receita, auxilia. Porque se eu dou um verificado ali, eu sei que eu não preciso mais olhar aquilo. Se eu não dou o verificado, opa, tenho que olhar com calma a situação. Entendo. Pois é, as deduções médicas, por exemplo, que costumam ser um ponto sensível nesse processo, né, Roberto? Eu gostaria de saber quais os erros mais comuns que o contribuinte comete nessa parte da declaração, com relação às questões de despesas médicas, por exemplo, deduções médicas, de um modo geral. Acho que o principal erro que a gente pode abordar é a confusão entre a dedução médica devida relativa a despesas com a saúde e a ocorrido em razão de algum procedimento estético, Hum, né? Pegarmos um procedimento estético, uma lipoaspiração, ou alguma cirurgia de correção, algo nesse sentido, ele não pode ter a dedução em razão de não se tratar de algo exclusivo da saúde. Mas se a gente está falando de um procedimento que vai melhorar a tua qualidade de vida, ou algo relativo à higiene, tanto pessoal, psicológica, tu consegue fazer essa dedução. Uma situação que eu gostaria de te perguntar, que me ocorreu agora aqui. Digamos, hoje é muito comum as pessoas, né, serem PJ, terem MEI, né, o microempreendedor individual. E, por exemplo, mesmo não tendo funcionários, ele tem dependentes, ele coloca, ou mesmo tendo funcionários,
ele tem a MEI, tem um plano de saúde PJ, pessoa jurídica, para aquela MEI, mas ele pode declarar isso na sua declaração de pessoa física ou somente na declaração de pessoa jurídica? Na declaração da MEI, por exemplo. Como é que é esse processo? Como é que funciona isso? A gente tem que ter muito bem separado o que é CNPJ e CPF. Porque Sim. a pessoa que tem MEI, ela vai ter suas vantagens, né? Tem uma redução na carga tributária, tem os pagamentos pela MEI, e a pessoa física tem os valores recebidos pela MEI, ela pode declarar da forma devida, com isenção, dependendo dos casos, ou sem. E se o pagamento ele for direcionado ao CPF, aí sim, tem que deduzir. Mas não é o caso em questão, né? Normalmente a inscrição está no CNPJ, pagamento feito pela MEI, e por isso não tem a dedução. Entendo. Ficou claro. Quando a Receita identifica uma inconsistência, como ela diferencia um erro de uma tentativa de fraude, por exemplo, o que muda para o contribuinte nesses casos? O erro, ele normalmente está conectado a uma forma de declaração equivocada. Tá. Por exemplo, eu coloco como dedução um procedimento médico, mas eu não percebi que talvez fosse estético, Botox, por exemplo. Né? A gente está tratando de um erro nessa situação, teoricamente. Principalmente se quem aplicou foi um dentista, né? E aí, nesse caso, tem uma multa que é reduzida, sim, tem um atraso pelo pagamento, mas fica por aí. No caso da fraude, a gente está tratando de um dolo, de uma vontade em sonegar. Por exemplo, eu declarar que fiz doações para algum projeto de incentivo à cultura, produção audiovisual, algo nesse sentido, e quando eu for intimado para juntar os comprovantes, não ter nenhum comprovante. Aí caracteriza uma fraude, né? Exatamente isso. Muita gente tem dúvidas também, Roberto, sobre despesas com educação. Quais são aceitas pela Receita Federal e quais não podem ser incluídas como dedução? Bom, o que a gente pode deduzir com educação é aquilo que a gente está tratando de educação básica, técnica ou superior. Então, ensino fundamental médio, não sei ainda se seguem esses nomes, né, esses nomenclatores, mas fundamental médio, que está em constante mudança de nome, o ensino técnico, tecnólogo ou superior. Infelizmente, cursos de inglês, outros idiomas ou outros ensinos importantes para a nossa vida acabam não entrando, tá? E também outro fator importante é que se existe um limite para essa dedução. É cerca de R$ 3.500. Curso de especialização, por exemplo, pode entrar? Digamos que eu fiz um curso de especialização sobre jornalismo ou alguma coisa nesse sentido. Eu posso declarar isso também ou não? Acaba não entrando também. Também não. A Receita quer te pegar de todo jeito, né, Roberto? A verdade é essa. Né? É que é muito engraçado porque, assim, imposto de renda é um imposto voltado para manifestação de riqueza, né? Só que tem questões básicas relevantes para a nossa vida que a gente não pode deduzir. Exatamente, é muito interessante isso. Bom, o que é importante, Roberto, para a gente finalizar, ressaltar para o nosso ouvinte aí com relação à declaração de imposto de renda, porque nós temos agora até o fim desse mês para fazê-la, né? Para não perder tempo e não ter problemas. Digamos, uma coisa que me ocorreu, que eu acho que é importante. Digamos que eu fiz errado, né? Entreguei errado, ou não consegui fazer corretamente. Entrega ela errado e depois faz a retificação, ou é melhor não entregar? O que é melhor? Com certeza, é melhor entregar errado e fazer a retificação. E na dúvida, deixei para fazer de última hora, não consegui contatar nenhum profissional e eu tenho dúvida se tem um valor que entra ou não que aumentaria o imposto. Tu pode colocar um valor a mais para pagar mais o imposto e depois retificar, reduzir e pedir a restituição. Também é muito importante a gente lembrar
que o dia 30 não é o prazo final só para a declaração, e sim para fazer o pagamento. O pagamento Então, também, né? porventura, eu estou ajustando, eu estou fazendo aos poucos, né? Estou fazendo aos poucos, ao longo da semana, a declaração, e eu deixo para confirmar na sexta-feira do dia 30, pelas 7 da tarde. Se eu não conseguir efetuar aquele pagamento, no outro dia vai ter multa e juros já. Exato. É um cuidado que a gente tem que ter, tá? Pelo menos da primeira cota em caso de parcelamento. Ok. Valeu, Roberto. Eu quero agradecer imensamente sua participação, seus esclarecimentos. Você quer deixar suas redes sociais aí para o pessoal que quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, Roberto? Não, perfeito. A gente está sempre à disposição para esclarecimentos, não tem nenhuma cobrança. A nossa ideia realmente é ajudar o contribuinte, tá? Meu Instagram é rmbeninca, ou também tem o do escritório, que é Grupo MBW. Grupo MBW. Ótimo. Roberto, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Um forte abraço. Prazer enorme falar contigo. Perfeito. Grande abraço, Marcelo. Até mais. Tchau, tchau.